que aí ninguém perde se entrar depois. Beleza. A primeira coisa sobre essa questão aqui é o seguinte. Vocês, não todos, mas muitos de vocês precisam prestar mais atenção ao enunciado. Baixar um pouco o nível de ativação, a ansiedade. Ai, meu Deus, eu estou fazendo uma prova. Lembra que você está na sua casa, ou onde você decidiu fazer a prova, que respira. Porque quando vocês estão com o nível de ativação muito alto, vocês não leem direito. E aí vocês não interpretam o que é para ser feito, faz o que não foi pedido para fazer, não faz o que foi pedido para fazer e perde ponto à toa, às vezes mesmo sabendo o que está acontecendo. O que aconteceu com algumas pessoas, não é novidade, porque isso já aconteceu com outras turmas, em outras vezes, é o seguinte: em momento nenhum do enunciado da questão estava pedindo para julgar essas informações aqui. Não era essa a pergunta. Tanto que está falando aqui, considere as afirmações a seguir que são verdadeiras. Então não era para você me dizer se isso daqui era verdadeiro ou falso, porque eu já disse que eram verdadeiros. Se alguém disse que tinha alguma informação aqui falsa, já está errado, porque eram todas verdadeiras e isso estava escrito. A pergunta do exercício era, a partir dessas informações que são verdadeiras, identifique e justifique qual é a alavanca presente nesse exercício aqui. Então, era para você lembrar se era alavanca interfixa, interpotente ou interresistente. Ou, para quem foi pesquisar depois e achou com outros nomes, podia ter achado também com o nome de primeira classe, segunda classe ou terceira classe, que são as mesmas coisas. E aí, a resposta correta é que essa alavanca era do tipo interpotente. Vamos lembrar o que é uma alavanca interpotente. Se o potente está, se é interpotente, é porque a força potente está no meio. Se a força potente está no meio, é porque o ponto fixo está de um lado, vou pôr F de ponto fixo, que é a articulação, e a força resistente está do outro lado. Pode ser o contrário também. A força resistente do lado de lá e o ponto fixo do lado de cá. É didático essa representação. Então, como que eu sei qual tipo de alavanca que é? Bom, vocês me falaram, é interpotente. Mas quando eu pedi para justificar por que era a alavanca que você disse que era, você precisava justificar explicando qual era o ponto fixo, ou a articulação, e qual era a força resistente. Porque aí sim você consegue justificar que a força potente está no meio, entre o ponto fixo e entre a força resistente. Tá? Só falar que é interpotente porque interpotente, a força potente está no meio, não justifica quais elementos desse sistema aqui é que fazem o papel de cada uma desses elementos. Qual é o ponto fixo, a força potente, a força resistente, tá? Então, quem falou só é força interpotente porque a força potente está no meio. Está incompleto. Não está errado, mas está incompleto. Porque não justifica, você não consegue me explicar por que é interpotente se você não me explica onde está a força, o ponto fixo, e onde está a força resistente, tá? Então, vamos começar da direita para a esquerda aqui. Qual que é a força resistente aqui, ou qual é a resistência a ser vencida aqui? O conjunto do braço, ou da extensão do braço, com a polia. Então, esse conjunto aqui, que pode ter sido chamado de braço, pode ter sido chamado de mão, pode ter sido chamado de polia, esse conjunto aqui é que forma o ponto da força resistente, é onde está a resistência que vai precisar ser vencida. Então, já falamos o da direita aqui. O ponto fixo, desculpa, a força potente. A força potente tem que estar no meio. Se a gente achou a força resistente, o próximo elemento precisa ser a força potente. Onde que está a força potente? Vai estar mais ou menos aqui, que é onde o músculo peitoral se insere no osso do braço, no úmero. Porque é a partir dessa inserção
que vai ser possível mover a articulação, ou ponto fixo. E onde que está o ponto fixo? É a própria articulação do ombro, que vai estar na região do ombro, ou articulação glenohumeral, a cavidade glenoide com o osso húmero encaixado, tá? Então, o que seria uma resposta modelo, que é a resposta padrão que eu coloquei lá para vocês? É interpotente, porque a inserção do músculo peitoral no húmero, que é justamente quem vai realizar a força potente, está entre o ponto fixo, que é a articulação do ombro, e a resistência, que é a polia, ou que é a extensão do braço. É óbvio que a sua resposta não precisava ser exatamente essa com essas palavras. Você precisava me explicar que era interpotente, aí não tinha como fugir, e por que que é interpotente. Quais os elementos que justificam que a força potente está entre a força resistente e o ponto fixo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Quer falar alguma coisa, alguma angústia? Pode falar no chat ou abrir o microfone se quiser. Senão eu sigo. Beleza. Na outra questão, que eu não lembro mais se era 1 ou se era 2, estava um indivíduo realizando esse exercício, puxada pela frente, na frente, com polia alta. E aí eu perguntei, eu falei que ele tinha uma cifose acentuada, ou seja, ele era corcunda, e falei que a condição dele tinha os ombros para dentro, que é aquela rotação interna de ombro, um jeito de chamar a rotação interna de ombro. E aí, essa questão já estava no nosso exercício, né? Que eu passei para vocês e corrigi com vocês. E aí eu perguntei se a postura dessa pessoa vai melhorar se essa pessoa fizer esse exercício aqui. A primeira coisa para saber o que está acontecendo nesse exercício é você precisar analisar quais são os movimentos articulares que essa pessoa está realizando para, a partir daí, saber quais são os músculos envolvidos nesses movimentos articulares, para saber se esses músculos que vão ser requisitados aqui são os músculos que vão curar ou que vão reverter essa condição que eu apresentei, que era da pessoa estar curvada e com os ombros para dentro. O que precisa para reverter essa postura? Algo que cause a retração das escápulas, porque elas estão protrusas nessa curvatura, então algo que aproxime as escápulas lá atrás, abrindo os ombros, e algo que rotacione os húmeros, que rotacione a articulação do ombro externamente, para que o húmero volte à posição neutra, que é a de semipronação, e não fique rodado para dentro. E aí, se vocês fossem analisar, deixa eu pegar aqui a tal tabelinha, resumo aqui. A clássica tabelinha que a gente viu, qual é o movimento articular que o ombro dessa pessoa está fazendo esse exercício? A pessoa não está com os braços para o lado e o exercício não é descer os braços, ou seja, o exercício não é uma adução de ombro. Aí a gente olha lá, articulação de ombro, movimento de adução. No movimento de adução, quais são os músculos mais usados? Então, quais são os músculos que vão ser requisitados nesse exercício? Peitoral maior, as duas porções, latíssimo do dorso e redondo maior. E aí, se a gente observar a condição que essa pessoa se encontra, e eu dei a deixa de que essa pessoa está com rotação medial, a gente observa que os mesmos músculos usados nesse exercício são os músculos que causam a rotação medial de ombro. Como que eu vou melhorar uma rotação, ou diminuir uma rotação interna se eu faço um exercício que causa rotação interna? Outro exemplo, eu falei que a pessoa estava com os braços, os ombros para dentro, né? As escápulas protrusas lá atrás. Quando as escápulas sofrem a protrusão, aí vamos lá na cintura escapular, quando a escápula sofre a protrusão, eu tenho o uso do músculo peitoral menor e do músculo serrátil menor.
E quando a pessoa fica nessa condição, quando os ombros se aproximam, quem que faz esse movimento de aproximar os ombros? Essa adução horizontal. Um dos músculos principais da adução horizontal é aqui o peitoral maior. Se ele tiver encurtado, ele vai trazer esses ombros para frente, deixando as escápulas protrusas e a corcunda lá atrás. E qual músculo que vai ser trabalhado nesse exercício? O peitoral maior. Junto com o latíssimo do dorso, que rotaciona o braço, o húmero, para dentro. Então, tem como ter melhora de uma cifose acentuada e uma rotação interna de ombro com esse exercício? Não, é impossível, porque os músculos que serão trabalhados nesse exercício são os músculos que causam essa curvatura, essa rotação interna de ombro e os ombros para dentro, que são peitoral maior, latíssimo do dorso principalmente. Então, de forma geral, a resposta não. O exercício citado fortalece os músculos que rotacionam, que fazem rotação medial de ombro, como o latíssimo do dorso, que causam protrusão de escápula, como peitoral menor. E podia ter falado peitoral maior também. Assim, deve-se esperar, deve-se trabalhar os músculos que realizam o que ele está precisando, que é a retração das escápulas e a rotação externa de ombros. Ou a abdução horizontal de ombros, que vai causar a adução ou a retração das escápulas, caso você tivesse falado o que ele deveria fazer também. Ok? Alguma dúvida em relação a essa questão? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, tá Não? tranquilo, professora. Emanuel, fala mais alto, por favor. Acho que tá tranquilo, eu só falei. Tranquilo? Beleza. Beleza. Então. Beleza. Pessoal, já que estamos falando de músculos, da disciplina toda, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu só raciocinar que eu me perdi. Eu vou explicar por que eu tô me perdida também. Deixa eu tirar a apresentação aqui para poder explicar um negócio interessante para vocês. A gente vai falar de postura hoje, de coluna e de postura, tanto um pouquinho sobre avaliação postural e algumas condições aí que a coluna pode ter de desvios posturais. E aí, para começar, vamos começar de cima, vamos começar da cabeça, eu vou mostrar para vocês um exemplo do que pode zicar a postura de uma pessoa, no caso eu. Alguém aqui tem bruxismo ou apertamento dentário? Para quem não sabe ou não lembra, bruxismo é quando a pessoa range os dentes, geralmente dormindo, mas pode acontecer acordado também. Então, bruxismo é quando range, fica fazendo assim à noite. E apertamento é quando a mordida é bem encaixada, não precisa de aparelho nem nada, mas aí a pessoa aperta, fica apertando. Pode ser à noite também, mas pode ser durante o dia também. Bruna, você tem bruxismo ou tem apertamento? Bruxismo. Então, eu ia falar que também tinha e desliguei a chamada. Você tem qual dos dois? Bruxismo. Bruxismo. As senhoritas rangem os dentes. Vocês já usaram aparelho? Não. Não precisou? Não, Bruna eu não. já, A não? gente foi usar coisa de molde, tipo aqueles negócios assim pra eu dormir. Mas eu não. E tu não usa, não? Nunca fiz. Eu não fui no dentista de novo. Vou te ensinar o que acontece quando a gente deve ir no dentista e não vai. Aliás, quando a gente deve usar o tal do molde e não usa, por algum motivo. O que foi? Não, relaxa. Então, Titi aqui não tem bruxismo, ela não range os dentes, mas ela tem apertamento. Geralmente é coisa de gente ansiosa, fica a dica.
E aí, o que que é o apertamento? Eu aperto os dentes, a mordida é perfeita, encaixa tudo bonitinho, mas aí eu faço força de um dente contra o outro. Por causa disso, eu tenho hipertrofia do músculo que fica aqui nessa região, chamado masseter. Alguns chamam de masseter, eu prefiro falar masseter. Então, é um músculo que sai mais ou menos daqui e é o músculo responsável justamente por fechar a mandíbula. E aí não é legal ter essa condição, não é legal mesmo. E por que que eu descobri que eu tinha? Porque um dia eu quase morri de enxaqueca. E uma enxaqueca muito diferente de tudo que eu já tinha sentido, que me levou para o hospital, aquela coisa bonita. Aí eu descobri que, na verdade, eu não estava com enxaqueca, não enxaqueca comum. Eu estava com inflamação do nervo occipital. O que é isso? A gente tem dois nervos, né, um de cada lado, chamado occipitais, porque eles saem do osso occipital, esse osso aqui da nuca, a parte de trás da cabeça, e esse nervo sai aqui da nuca, deixa eu ver se dá para mostrar um pouquinho melhor. Ele sai aqui da nuca, um de cada lado, e ele se ramifica. Um ramo vem para cima e um ramo vem aqui para o lado. E aí esse meu nervo resolveu ficar irritadinho, inflamar e me fazer ver a morte de perto. É uma dor, quando esse nervo se irrita, que nem morfina resolve a dor. A morfina derruba e te faz dormir, mas a dor continua lá. Vocês terem noção da dor. E aí, tratando, né, indo em vários profissionais, neurofisioterapeuta e finalmente no dentista, eu descobri que essa inflamação do nervo occipital acontecia porque eu apertava demais os dentes, principalmente dormindo, e aí os nossos músculos estão interligados. É uma musculatura, na verdade duas, que fazem esse apertamento. O masseter é o principal e o temporal, aqui nas têmporas, é o secundário. O masseter é bem mais forte, então por isso que ele é mais importante. Quando essas duas musculaturas ficam sobrecarregadas de tanto apertar, de tanto... chegam até a hipertrofiar, a minha cara é quadrada porque o meu músculo é hipertrofiado, a musculatura de pescoço e da cabeça aqui atrás começam a ser requisitadas quando essa musculatura sofre fadiga. Então, durante a noite, eu aperto bem essa daqui, aí durante o dia, para mastigar e tal, essa daqui já está cansada, requisita outras musculaturas que deveriam ser só acessórias e não principais. Dentre essas musculaturas, esternocleidomastoide, que é esse daqui do pescoço, esse bonito aqui, que em mim não está muito saltado, mas é o músculo do pescoço. E mais para trás, o esplênio da cabeça, que é um músculo que fica aqui na região da nuca. E aí, quando esses estão fadigados, inflamados, eles começam a puxar outros. E aí vai, é um efeito bonito, desencadeado, tá? Thalita, isso acontece quando a gente não vai no dentista e não usa o que o dentista manda a gente usar, tá? Não quero isso para vocês. Bruna, se você tem a plaquinha, use a tal da plaquinha também. E aí, o que aconteceu comigo nas últimas semanas, eu estou há 2 semanas à base de Tramal e umas outras balinhas, por isso que eu tô meio lerda e tô enrolando a língua, tá? São drogas lícitas com prescrição, eu prometo. O que aconteceu com a minha pessoa? Essa é a tal da plaquinha que a Thalita não voltou para fazer, para usar. Geralmente, para quem aperta, ela é de acrílico, ela é bem rígida. Para quem tem bruxismo, às vezes ela não é assim, ela é um pouco mais maleável. O formato é diferente, enfim, é diferente. Então, essa é a minha plaquinha, bonitinha, e você encaixa assim, ó. Aí fica assim, parecendo um lutador, quando vai entrar, aí tem que usar esse mordedor. Aí, teoricamente, isso me faz apertar menos, já que é rígido. Qual é o problema? O problema é quando essa abençoada quebra. Essa merda, quando ela quebra desse jeito, ela não exerce a tração que ela precisa exercer nos dentes. Mesmo usando quebrada, não tem o mesmo efeito de uma plaquinha íntegra, que nunca quebrou. E aí o que aconteceu comigo foi que ela quebrou. Eu achei que ia ser pior dormir com ela quebrada do que com ela íntegra. Dormi 2 dias sem plaquinha. Depois de uns 4 anos, 3 anos, dormindo com plaquinha. O que aconteceu? Vi estrela. Fui parar no hospital,
tomar Tramal, essas brincadeiras. Só não tomei morfina porque a que eu tinha aqui já estava vencida. Achei melhor não arriscar. Então, se vocês têm plaquinha, se por algum motivo alguém fez uma plaquinha para vocês, usem a plaquinha, porque eu não quero ninguém com inflamação de nervo hospital, porque em alguns casos, e quando eu estava nessa onda, eu fui estudar, né? Em alguns casos, o nervo occipital se irrita de tal forma que fica crônico. A pessoa não consegue só não ter essa dor, só fazer as liberações musculares, a fisioterapia e tal, a irritação e a inflamação do nervo fica crônica. Quando ela fica crônica, as intervenções possíveis para salvar essa pessoa são mais complicadas. Uma delas, que eu não fiz por falta de coragem, porque eu não gosto de agulha, é você infiltrar o nervo. É você enfiar substâncias nesse nervo. Em algumas abordagens, colocam anestésicos para esse nervo ficar uns 3 meses aí meio dopado, sem responder muito, e, portanto, menos irritado. Em alguns casos, a infiltração é com botox. Então, o nervo fica paralisado. A vantagem é que ele não leva a mensagem para o cérebro e nem responde a mensagens do cérebro. Gaizinha, vai no dentista. Eu já fui no dentista, o problema é que essa plaquinha, dependendo do laboratório de prótese que o dentista usa, demora 10 dias para ficar pronto. Por isso que eu ainda não estou. Eu fui o mais rápido possível. Só demora para ficar pronto essa porcaria. Mas vai, tá? E no caso do bruxismo, é até mais importante, mas é tão importante quanto, porque você ficar arrastando um dente no outro, desgasta o dente, vai encurtando os dentes. E aí, quando você tiver mais velho, você tem uns dentes pequenininhos, e aí tem que botar lente de contato, e aí é caro, é para sempre, aquilo quebra, e você fica com o dente quebrado. Não vale a pena, é melhor prevenir do que esperar uma coisa mais grave acontecer. Confia na tia. A tia tá entendida do assunto. Fala, Gabriel, desculpa. Pai é porque não pode comer torresmo, professor. Colocar a lente, que é um caminho sem volta. Lente de contato não pode comer torresmo? É mesmo, né? Quebra. Quebra. Não pode monte de coisa. Não adianta colocar lente de contato, não adianta colocar... Tem outro material que ele é mais resistente, né? Eu não sei se é resina. Não pode, é até maçã, mano. Tem que tomar cuidado. Maçã? É bonito esteticamente, mas é bem complicado. Dependendo da forma que você morder, você racha, você quebra a lente, né? Você trinca. Aí no caso, só colocando outra. Para quem não sabe, para colocar essas... Eu não sei se chama órtese ou prótese. Tem que desgastar os dentes. Então não tem como você enjoar e tirar. Depois que desgasta é para sempre. Foi Lorde. Você já te aconteceu isso? Não, eu fiz as coisas mesmo na dentista, né? Eu fiz orçamento, fiz as paradas tudo certinho. Só que ele não quis colocar justamente por isso e que ele falou que pô, eu usei muito tempo aparelho, né? Não quis deixar. Eu não coloquei até hoje porque eu não quis colocar, mas eu queria colocar. Eu te entendo. Eu acho que quanto mais para frente a gente consegue prorrogar, melhor. Eu te entendo. Pois é, a lente de contato, a resina é um preenchimento. A lente de contato, ela é uma lente de contato, mas é finíssima, translúcida, vai lá e cola por cima, ou encaixa, dependendo do formato, calça o dente. A lente de contato, ela é mais fina, fica mais natural, ela pode ser feita de porcelana, as mais caras são as de porcelana, e são caras pra caralho. Mas tem esse problema, ela pode quebrar. Eu já vi gente que usava lente de contato. Amigo meu tava no meio do rolê, o dente quebrou, pô, da frente, no rolê. Cara. Isso que eu ia falar. Eu já vi gente que, tipo assim, de repente, segurando assim, o que foi? Aí, tipo, é como se o dente da pessoa fosse metade do que é. Quebra, assim, a pessoa fica meio banguela. Aí tem que marcar o dentista, aí tem que ir. Cara, fácil, cada lente de contato, não é resina, a lente de contato mesmo. Fácil é entre 5 e 10 mil reais cada lente de contato. A lente de contato é a mais cara e não é a mais resistente. A resina é mais resistente, mas não é tão perfeita esteticamente. Enfim, não quebrem os dentes, não desgastem os dentes sem necessidade. Mantenham a saúde dentária e se precisarem usar plaquinha, usem a plaquinha. E não deixem ela cair no chão, que ela quebra.
e aí você tem que gastar muito dinheiro comprando outro. Então, essa semana eu ainda estou chapada, à base de tramal 2 vezes por dia, por isso que eu tô meio devagar, assim. Então, eu nem vou dar a aula toda hoje, não. É horrível, o dente original vira lixo, né, Cris? Se brincar, vale a pena arrancar e fazer um transplante, porque fica desgastado, não fica um dente de verdade. Eles colocam ácido para desgastar o dente, porque aí coloca a cola por cima do dente desgastado, senão não tem como grudar. O nosso esmalte do dente, o esmalte do dente é o que dá esse brilho no dente. Ele é extremamente resistente. Nada cola nele, nada gruda nele. E aí, para conseguir colar uma resina ou a lente de contato, tem que desgastar com ácido para poder colar alguma coisa por cima, senão não fica, entendeu? Quer falar, Gabriel? Não, foi mal, ligou aqui sem querer. Então, vamos embora. Deixa eu voltar a apresentar aqui. Aí, hoje eu ia falar de coluna e pelve ou e quadril. Eu vou falar só de coluna, tá? Se eu enrolar, trocar as palavras aí, vocês me avisam. Que não tá fácil os últimos dias. Deixa eu abrir aqui. Não, ai, fiz errado. E professor, a gente vai conferir as notas quando sair, vai ser por onde? Pela Avalia mesmo? Teoricamente, hoje é o último dia de vocês entrarem com recurso. Aí, a partir de amanhã. Gente, eu tô aqui ainda? Ah, achou. Aí, teoricamente, a partir de amanhã, a gente tem um tempo para ler e deferir ou não os recursos que vocês enviaram. Depois que o professor faz esse processo, chega na coordenação para a coordenação confirmar. Aí, teoricamente, vocês teriam acesso. Mas não, vocês têm como ver a nota de vocês. Eu acessei minhas notas como aluno. Você já tem como ver a nota da prova. Tipo, valendo 10, você já tem como ver. Vocês não viram, não? Eu não cheguei a Não, ver, é pra não. saber a nota Eu vi. final. Eu vi também, mas, tipo, de 4 eu tirei, sei lá, entendeu? Porque lá tá. Não, tem que fazer a regra de 3. Não, aí a nota final, o que acontece? Como a gente tem ainda esse tempo de recurso, a gente não vai lançar no sistema a nota final, porque pode mudar essa nota. Então, depois que terminar esse tempo de recurso, aí sim, a gente pode somar a nota da prova com as outras atividades e lançar no sistema. Aí vai ser lá no portal. A nota final do bimestre é lá no portal de sempre, somada a nota da prova com a nota dos trabalhos, as outras coisas. Ok? Aí vai demorar um pouquinho justamente por causa dessa história de recurso. Mas a maioria dos professores, eu acho que a partir de amanhã já começa a lançar, que não são tantos recursos assim, não é todo mundo que entra com recurso, até porque o recurso tem que fazer sentido, né? Então eu acho que não vai ter problema não. O Daniel, por exemplo, já lançou as dele. Mas eu vou esperar o recurso para não ter que alterar a nota depois. Senão dá mais problema alterar do que lançar. Beleza? Então, nessa semana, acho que a gente consegue. De boa, professora. Valeu. Beleza. Então, vou falar de coluna hoje, de postura, na verdade, né? Mas envolve a nossa coluna. Primeiro, para saber como é que está a nossa postura, a gente tem que testar, tem que observar a nossa coluna para saber se as curvaturas que a nossa coluna tem, que são naturais, estão dentro da naturalidade ou da normalidade, ou estão excedidas, ou se tem alguma curvatura que não deveria existir. Para a gente fazer esse teste, chama teste do fio de prumo. Esse teste, ele é antigo, bem antigo, mas ele ainda é usado. Só que hoje a gente tem algumas ferramentas até não mais eficientes, mas mais práticas para usar nesse sentido, como aplicativo de celular. Tem aplicativo de celular que você tira uma foto, o aplicativo já tem já é todo quadriculado, e aí a partir da foto você consegue observar. E como que a gente observa a postura de uma pessoa? A gente coloca essa pessoa de frente, de costas, virada de lado,
com o lado direito virada do outro lado para observar o lado esquerdo. E aí a gente coloca essa pessoa com um fio de prumo de referência. O que é esse fio de prumo? É esse fio aqui, imagina que essa linha pontilhada é um fio de prumo. Então, é um fio que vai ser preso do chão ao teto. Professora, Oi. acho que a senhora não está transmitindo. Eu acho. A tela. Ou tá? Ai, não, Tá mesmo saiu. Desculpa, gente. Peraí, já vai. Eu tava tentando imaginar aqui, mas Foi valeu mal. mesmo. Eu também tava aqui como? Imaginando aqui também. Agora vai fazer mais sentido, prometo. De boa, Então, essa linha pontilhada aqui é que é o tal do fio de prumo. Esse fio, ele vai até o chão, ou parte do chão, e vai até ao teto, ou se tiver algum dispositivo que consiga segurar esse fio acima da cabeça de uma pessoa. Então, o dispositivo tem que ter pelo menos 2 metros de altura para caber todo mundo, né? Quando eu tenho uma visão lateral da pessoa, em qualquer forma que você colocar a pessoa, você tem que ter pontos de referência em todo o corpo da pessoa para saber o que está fora do lugar. Quais são os pontos de referência quando essa pessoa está com a lateral direita virada para você? Se ela está olhando para esse lado, né, está com a direita virada para você, o início aqui, começando de baixo para cima, o fio de prumo tem que estar levemente anterior ao maléolo lateral. Alguém lembra o que é o maléolo lateral? Aula do Igor? Não? Vou ter que mostrar aqui mesmo? Então, o maléolo lateral é isso aqui. É esse daqui, ó. É esse ossinho aqui, ó. Que fica para fora aqui no nosso tornozelo. Então, a linha tem que passar um pouquinho à frente, um pouquinho anterior do maléolo lateral. Aí vai subindo. Os nossos pontos articulares são as referências para esse fio de prumo passar. E a gente começa de baixo, sempre de baixo, olhando ponto a ponto articular, para perceber onde ou quando que começa um desvio postural. A partir de qual articulação a pessoa está saindo desse eixo que é o fio de prumo, tá? A próxima articulação é do joelho. Então, esse fio de prumo tem que passar anteriormente ao eixo da articulação do joelho. Se a gente olhar aqui, vai passar quase que no meio da tíbia, na perna, e vai passar quase que no meio dessa parte do fêmur. Tem que estar antes da patela, tem que estar mais para dentro em relação à patela, bem no fêmur mesmo. Mais para cima um pouquinho no quadril, vai estar levemente posterior ao eixo da articulação do quadril. Então, vai estar mais ou menos na linha do trocânter. Trocânter, se vocês pegarem na lateral aqui do quadril de vocês, com o joelho estendido e rodarem o pé para dentro, para fora, vocês vão achar um negócio se movimentando aí no quadril de vocês. Esse negócio se movimentando é o trocânter. É um lado do fêmur que fica aqui para fora, na região do quadril. Então, aqui, deixa eu pegar meu negocinho de desenho aqui. Então, aqui, essa região aqui no fêmur seria a região do trocânter. Mas eu posso observar também que essa linha vai passar no meio aqui, ó, da crista ilíaca. Então, se eu observar a área mais alta aqui do pneuzinho, vai ter que passar no meio ali. Subindo, vai pegar algumas vértebras da região lombar. Se você conseguir enxergar isso, dependendo da roupa da pessoa, não é tão fácil de enxergar. Não vai pegar nenhuma vértebra da região torácica. A região torácica vai se localizar para trás do prumo, do fio de prumo. Vai pegar novamente algumas vértebras da região cervical. E aí aqui não está mostrando, mas vai passar pela articulação do ombro, então o fio tem que passar pela articulação no ombro, de preferência bem no meio do ombro, e meato auditivo externo, também conhecido como orelha, tá? Ou ouvido externo. Então vai passar no meio das orelhas da pessoa e seguir até a metade do crânio. A orelha da pessoa vai estar mais ou menos aqui, assim, ó.
uma orelha perfeita. Essa é a região que o fio de prumo deveria passar. Depois eu vou passar o aplicativo para vocês podem fazer em casa com vocês mesmos ou com os familiares de vocês. Se eu virar essa pessoa de costas e seguir o mesmo fio de prumo, tanto de frente quanto de costas é mais fácil, porque tem que passar no meio, tem que passar perfeitamente no meio. Se a pessoa está mais para um lado ou mais para o outro desse fio, eu já estou vendo que tem alguma coisa errada. Então, a pessoa está com os pés muito próximos, os pés não precisam encostar um no outro, basta que eles estejam bem próximos. Essa linha vai começar passando entre os pés, entre os dois joelhos, é a parte fácil, né? No meio do bumbum, se der para enxergar, perfeitamente no meio de toda a coluna. Aí aqui na região do ombro, é interessante a gente olhar também que os dois lados do ombro devem estar na mesma altura, se a pessoa for simétrica, né? Aqui, ó, minha linha ficou perfeita. As duas escápulas, tá? O que diz do mesmo ombro, estão na mesma altura. Então, essa pessoa está simétrica em relação aos ombros. E aqui, a cabeça, essa linha também segue no meio da cabeça. Não tem mais cabeça para um lado ou mais cabeça para o outro. Nessa pessoa que está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas a linha está passando nessa pessoa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa pessoa não está exatamente reta. Tem mais cabeça da pessoa desse lado do que para esse lado. Com a linha dá para ver um pouco melhor. Até aqui na coluna, dá para ter alguma dúvida, digamos assim. Mas já dá para ver também, se a gente medir nas costas, vai ter mais costas de um lado, desse lado aqui, esse lado aqui está maior, do que do outro lado. Então, essa pessoa está se pendendo lateralmente para a direita dela. Eu só consigo ter essa visão se essa pessoa estiver de frente ou de costas para mim. Vantagem de estar de costas é que a nossa coluna serve de guia, é um excelente guia para a gente conseguir observar. Agora, peraí que eu não quero... Aí. E aí, observando algumas coisas que saem desse rumo ou do prumo, vocês já devem ter ouvido a expressão de que alguma coisa saiu do prumo, perdeu o prumo. Então, prumo é justamente esse fio que deve alinhar a nossa coluna. Alguns dos desvios que desalinham a nossa coluna, a gente vai ver aqui. Esses desvios são em relação à bacia, ao quadril. O nosso quadril, ele deve realmente ser uma bacia. Vou até usar a minha plaquinha aqui, que eu vi um exemplo na internet que eu achei bem interessante. A nossa bacia deve ser imaginada como uma bacia cheia de água mesmo. Se essa bacia pende para frente, a água vaza, problema. Se essa bacia entorta para trás, a água vaza também, problema. O ideal é que essa bacia esteja equilibrada. A nossa pelve, o nosso quadril, é a mesma coisa. O ideal é que, se a gente passasse um fio de prumo mais na parte de trás do nosso quadril, o ideal é que a sínfise púbica, ou na parte da frente, desculpa, a sínfise púbica e a região aqui da frente do quadril estejam alinhadas. Se eu passar o fio de prumo, se eu pegar esse fio de prumo e colocar ele um pouquinho mais para frente, para observar o alinhamento do quadril, essa região da frente do quadril e a sínfise púbica, desculpa a linha que não está reta, tem que estar na mesma linha. Isso é um quadril alinhado, mas esse quadril pode se desalinhar. Se esse quadril se desalinhar com a parte de cima mais à frente do que a parte de baixo, então, ó, essa parte de cima está mais à frente, é uma inclinação anterior. Percebam a curvatura da coluna lombar comparada com uma coluna alinhada ou com um quadril alinhado. Olha o que acontece com a curvatura lombar quando está tudo bem, quando é uma pessoa normal, e o que acontece com a curvatura lombar quando a pessoa tem inclinação anterior
do quadril. Viram que essa curvatura fica muito mais acentuada? Isso vai ser chamado depois de hiperlordose. Tá? É um dos desvios posturais que a gente tem aí, que podem acontecer. Essa hiperlordose, especificamente, é causada por inclinação anterior do quadril. O quadril está girado para baixo e para frente. Ele faz isso daqui, tá? E eu posso ter o contrário também. Eu posso ter a inclinação posterior. A parte da sínfise púbica estar mais à frente do que essa crista aqui. Então, ó, essa crista está para trás e a sínfise púbica está para frente. Essa pessoa, ela perdeu a curvatura que é para ser natural da coluna. Aqui eu tenho uma curvatura, minha coluna não é uma linha reta, aqui está a curvatura natural, normal. Essa pessoa não tem curvatura, ela perde essa curvatura. Também é um desvio postural, tá? Eu não sei se vocês lembram da aula de vocês, o porquê da nossa coluna não ser reta, não ser só uma linha reta, dela ter um monte aí de curvatura. Essas curvas todas da coluna servem para a gente ter uma melhor capacidade de distribuir o peso dos nossos membros, dos nossos ossos, sobre os ossos da coluna. Por que distribuir o peso? Porque basta pouca coisa para uma das vértebras se desencaixar, um disco herniar e gerar imobilidade, dor, perda de função, acabar com a vida da pessoa. Então, existe uma distribuição inteligente, provavelmente fruto de anos de evolução aí, que fez a nossa coluna ter algumas curvaturas, justamente para distribuir melhor o peso e a pressão que uma vértebra exerce sobre a outra, através dos discos intervertebrais, e protegendo, claro, a medula espinhal que passa dentro dessas vértebras, evitando que elas sofram uma compressão ou até coisa pior, né? Então, como que a gente começa a analisar a postura? Ó, aqui está o fio de prumo, geralmente ele tem essa estrutura aqui, né? E aqui está justamente o maléolo, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mais ou menos aqui está o maléolo dessa pessoa. E aí o fio de prumo um pouquinho à frente do maléolo, ou seja, anteriormente, tá? E aqui no joelho, a gente consegue ver que a patela está aqui na frente, aqui está a parte de trás do joelho, então o fêmur vai estar mais ou menos aqui, lindo, e o fio de prumo vai passar nessa região. E na cabeça e pescoço, o início das vértebras cervicais e o ouvido da pessoa que está mais ou menos aqui. Quero mostrar as figuras aí, para a gente analisar um pouco melhor. Essa aula seria com vocês, tirando foto entre vocês, para analisar a postura de vocês. Aí é que é legal. Mas quando a gente se encontrar, quando a gente tiver as nossas práticas, aí a gente vai observar os defeitos posturais uns dos outros. E acredite, a chance de alguém não ter nenhum defeito é bem pequena. Não que não exista, mas é bem pequena. Então, ó, essa pessoa aqui da minha esquerda tem o alinhamento perfeito. O fio de prumo está passando exatamente nas articulações que deve passar. Essa pessoa aqui, se a gente observar de baixo, a parte do pé tá bem, tá perfeito. Até a tíbia aqui, tá tudo bem. Chega no fêmur, a pessoa começa a ir para frente, desse fio. Aqui dá para observar que essa linha passa mais ou menos no meio do fêmur até aqui, e aqui nessa pessoa, o fêmur já está à frente da linha, na mesma altura. Essa pessoa já começou a inclinar para frente. Qual que é o problema de quando a gente inclina alguma parte do nosso corpo para frente? É que a gente não anda assim, nosso corpo está assim, a gente não anda no nosso dia a dia assim. Se alguma coisa veio para frente, outra coisa vai ir para trás para compensar. Então a gente não anda inclinado. Se alguém vem para frente, outra parte do corpo vai vir para trás na tentativa de compensar esse desalinho. Se a gente observar aqui a gente pode observar que, passando uma linha reta no quadril, essa crista está à frente
da sínfise púbica, não está alinhada como está alinhada na pessoa ideal. Significa que essa pessoa está com anteriorização do quadril, ou com inclinação anterior, como a gente viu no outro slide. Olhando o fio de prumo novamente, ele deveria passar aqui no trocânter, no meio do fêmur. Não está passando, ele está passando atrás. Então, a pessoa está deslocada para frente. Aqui na coluna, a gente consegue observar que, em vez da linha estar passando no meio da vértebra, mais ou menos no meio da vértebra, está passando nos processos espinhosos, está passando lá na parte de trás das vértebras. Essa pessoa está muito para frente. Se a gente observar, essa pessoa está com uma curvatura muito acentuada, mais do que deveria. Então, essa pessoa está numa condição de lordose acentuada. Lordose é o nome dessa curvatura aqui da região lombar. Todo mundo tem lordose. Quando essa curvatura está muito acentuada, ela vai receber o nome de hiperlordose, ou seja, uma curva que está em excesso, está demais. Eu ainda não vou falar se essa pessoa está com hiperlordose, porque eu não sei de cor a angulação necessária para eu dar um nome hiperlordose, tá? Porque alguma diferençazinha do que é o ideal é normal. Nem todo mundo é tão perfeito assim. Se a gente continuar observando, aqui na região torácica também há uma curvatura acentuada. Mas se essa curvatura está nesse sentido, então a pessoa está para frente, eu falei que em outra região a pessoa vem para trás. Veio para trás justamente na região torácica. Essa curvatura, que é a cifose, todo mundo tem cifose, é natural, nessa pessoa está muito acentuada. Então, talvez ela esteja caminhando para uma hipercifose. Aí sim é uma condição que deve ser observada. Cifose todo mundo tem. Hipercifose é que é o problema. E, de novo, se eu tenho uma curvatura muito acentuada para um lado, a próxima curvatura provavelmente vai ser muito acentuada para o outro lado. Então, se está muito para trás aqui, também vai estar muito para frente na próxima região, que é a região cervical. E aí, essa pessoa está com todas as vértebras cervicais à frente do fio de prumo, quando o fio de prumo deveria passar quase aqui mais ou menos. E a cabeça da pessoa está toda para frente dessa região do fio de prumo. Está toda errada. Geralmente, a alteração de uma curvatura traz a alteração de outras curvaturas também, é comum, tá? Nessa segunda pessoa aqui, se a gente observar, então, essa pessoa seria diagnosticada com cifose e lordose, ou uma condição anormal da região da lordose e da região da cifose. Como eu falei, não sei se dá para falar que essa pessoa tem hiperlordose e hipercifose, porque eu não medi a angulação. Mas está caminhando para isso. Nessa segunda pessoa aqui, a linha, o fio de prumo está saindo do mesmo lugar, está tudo bem até aqui, só que quando chega na tíbia, ainda na tíbia, essa linha deveria estar passando mais ou menos no meio da tíbia, e ela está passando quase no final. A linha está muito perto da canela, digamos assim, já tem alguma coisa errada. Dá para observar que essa pessoa, olha aqui como essa linha está inclinada, quando ela deveria estar mais reta, ou quase reta. Essa pessoa está muito inclinada para frente. Outra característica que a gente consegue observar é que, se a gente passar esse fio para a região anterior do quadril, a gente vai observar que a sínfise púbica está à frente dessa crista aqui. Isso significa que a pessoa está com inclinação posterior, tá com a bunda para dentro, tá com o quadril rotando para trás, abaixando a parte de trás. O que acontece quando a pessoa faz isso? Ela abaixa a região sacral e cóccix. Dá para ver que esse rabinho aqui, que é o sacro e o cóccix, está mais empinadinho do que esse daqui que está para dentro, né? E a curvatura da região lombar quase não está existindo, quando deveria existir alguma curvatura na região da lombar.
Então, isso também está errado. Se a gente observar o fêmur, essa linha de prumo deveria estar passando no trocânter do fêmur, mais ou menos no meio do osso fêmur, não está. E deveria estar passando aqui, mais ou menos no meio do quadril. A linha está para trás. A linha está pegando toda a região lombar e todas as vértebras torácicas. Se a gente observar que as vértebras torácicas não encostam, elas têm uma curvatura até mais acentuada do que está aqui. E o pescoço dessa pessoa está projetado para frente. A linha, o fio de prumo era para passar mais ou menos aqui, e a pessoa está com o pescoço para frente. Não está rolando. Está com desvio postural. Fala, Gabriel. Foi uma pessoa. Tá. Aqui o nome dessa postura foi dorso plano, porque essa pessoa está com as costas planas. Ela perdeu a curvatura da lordose. Algumas literaturas vão chamar de hipolordose, porque está pouca a curvatura da lordose. Tá? Mais um para a gente observar, a postura desleixada. Olha aí, fica a dica para quem tiver essa postura. Até a tíbia, tá tudo bem? Na região do fêmur, essa pessoa começa a escorregar para frente. O fêmur dessa pessoa e o quadril dessa pessoa estão para frente. Essa linha aqui também está inclinada, quando deveria estar um pouco mais reto. Se a gente passar a linha no quadril, ó, o rabinho aqui está bem para dentro. Se a gente passar a linha aqui no quadril, nossa senhora, não tem Ctrl Z. A sínfise púbica está à frente da crista aqui. Então, essa pessoa também está com o quadril inclinado posteriormente. Está para baixo, assim, levantando a sínfise púbica e abaixando o cóccix. Essa pessoa está com pouca curvatura lordótica, e o fio de prumo está passando muito atrás. O fio de prumo deveria estar passando aqui no trocânter e deveria estar passando mais ou menos aqui no quadril, nas vértebras lombares. Não está. A pessoa está com a cifose e a lordose cervical, ou a curvatura cervical muito acentuada, deveria estar menos acentuada. E o fio de prumo está passando muito atrás, quando ele deveria estar passando aqui. Essa pessoa também está para frente. É bem a postura de quem passa o dia inteiro no computador sem respeitar a curvatura da lombar, porque a gente acaba ficando assim, e com o ombro desleixado assim para frente. E o pescoço vai fazendo isso daqui. Em vez de ficar aqui para trás, ele vem para frente. Exemplo de desvios posturais. Quando a gente olha algumas pessoas aí para ter como exemplo no fio de prumo, é bem assim que as pessoas vão se posicionar. Você pede só para ela ficar lá, nesse caso atrás do fio de prumo, de preferência com essas linhas quadriculadas atrás, porque elas facilitam para você ver o que está simétrico e o que não está. Aí você fala, fica de boa, fica natural, relaxa a musculatura, não força nada. No começo a pessoa vai tentar forçar uma postura mais bonitinha, porque ela sabe que está sendo analisada, então você conversa um pouco e deixa essa postura dar uma relaxada. Aí sim você para analisar. Não pode conversar um pouco com a pessoa para ela relaxar e não te enganar em relação à postura. Ó, se a gente olhar aqui, tá passando no maléolo, perfeito. Aqui na tíbia, acho que a tíbia está inclinada demais para frente. Acho, como eu não tenho visão de raio-x, é só uma possibilidade. Mas quando chega no joelho, aí eu tenho certeza, porque esse fio de prumo deveria estar passando aqui, ó. Mais ou menos aqui no meio do fêmur. Não está. O fio de prumo deveria estar passando no meio do trocânter, que nessa pessoa vai estar mais ou menos aqui. Não está. Está passando num pedaço do bumbum dela e só. Quase não está passando na região torácica. E não pega nada onde deveria pegar na cabeça, porque deveria passar mais ou menos aqui. O que essa pessoa tem? Ela está inclinada para frente. Se a gente observar pelo fio, ela está inclinada para frente. Exatamente quais são os encurtamentos, o que está fraco, a gente ainda não vai entrar em tantos detalhes, até porque eu ainda não dei os membros inferiores e coluna para vocês. Mas a gente vai aprender a observar quais são os desequilíbrios musculares que podem levar a esses desequilíbrios ou desvios posturais. Tá? Esse ser aqui, maléolo bonitinho, acho que está mais ou menos no meio da tíbia.
O joelho, na minha visão de raio-x, está um pouquinho para frente, poderia estar passando mais aqui do lado, mas ok. Só que quando chega no quadril, aí eu tenho certeza que essa pessoa está projetada para frente na região do quadril. O trocânter desse jovem deve ser mais ou menos aqui assim, e o fio de prumo ficou para trás. Ficou pegando só um pedaço do bumbum. Beleza. Então, eu sei que essa pessoa está inclinada para frente. Quando eu observo isso, eu observo se o resto da pessoa está todo para frente ou se a pessoa, por ter algo para frente, compensou jogando algo para trás, mais para cima. Essa pessoa não compensou muita coisa, ela está mesmo meio inclinada. Esse cara não. O quadril veio para frente e aí ele trouxe a região do tronco para trás, principalmente a região torácica. Então, ele tem uma curvatura torácica, só que essa curvatura está muito para trás. O fio de prumo deveria estar passando na articulação do ombro e seguindo aqui, passando no ouvido, na entrada do ouvido, mais ou menos assim. E ele está para trás do fio de prumo, e não à frente nem no meio do fio de prumo. Tá errado. Coisas que deveriam ser feitas para corrigir essa postura. Essa jovem aqui, maléolo, ok. Geralmente o maléolo é a parte que tá ok, porque é o começo, né? Tíbia, acho que tá ok, mas em relação ao joelho, ele deveria estar passando no meio. Então ela está inclinada para frente. E ela foi toda inclinada para frente. A orelha dela também está para frente, então ela não compensou indo para trás. Ela tem pouca curvatura na região lombar e alguma curvatura na região torácica. Qual é o problema? Aqui nessa parte da região torácica tá até ok, mas a partir daqui ela foi muito para frente. O pescoço dela está projetado para frente e os ombros também estão projetados para frente. Ela está com os ombros caídos, né? Falta não, deve adequar a postura também. Algumas outras condições. Esse daqui dá para ver mais no começo, que tá errado. Então, maléolo, ponto de partida, ok? Aqui tá passando quase no final da tíbia, já tá quase alcançando a canela em si. Tá passando perto da patela, não tá tão no meio, não sei, ou eu não tô enxergando, mas aqui parece que foi compensada. A curvatura dele, da região de posteriores de coxa, não tá tão inclinado como alguns que a gente viu. Parece que o fio passa na região do trocânter, não tenho visão de raio-x, mas é o que parece. Tem a curvatura da lombar, até não tá anormal, mas na região torácica, o fio de prumo deveria passar na articulação do ombro, de preferência pegando aqui o acrômio, pegando esse carocinho que a gente tem no ombro. Não está. Então, ele está, a partir do quadril, ele está um pouquinho para frente. Mas ele compensa esse um pouquinho para frente do tronco, dos ombros, trazendo o pescoço para trás. No caso dele, a figura não é perfeita, mas eu acho que ele tem só a protrusão das escápulas. Não é nem que ele está todo para frente, são só os ombros que estão mais para frente do que deveriam. Outra coisa que a gente pode observar, dá para usar a cueca dele como referência. Se a cueca está bem vestida, vocês podem observar que ela está mais ou menos caída, assim. Imagina uma linha aqui. Nossa, só piora. Quando ela deveria estar um pouco menos inclinada para frente, ela deveria estar um pouco mais reta. Talvez não totalmente, mas um pouco mais. Se vocês observarem com detalhe, vocês vão ver que esse ser aqui tem uma bunda empinada. Tem um bundão redondo e empinado para cima. Não é exatamente um elogio, porque isso está sendo causado por uma anteversão do quadril. O quadril dele está com uma inclinação anterior, que está gerando uma curvatura acentuada na lordose. E aí a bunda parece que ela fica um pouco mais redonda, porque ela fica menos achatada, e fica mais acentuada, ela se destaca mais quando a coluna está
com a curvatura mais acentuada na região da lordose. Então, ele não está totalmente saudável, ele tem uma lordose aí. Eu não sei se chega a ser uma hiperlordose, porque eu não sei a angulação desse quadril, mas talvez seja o caso dele tomar um cuidado para não ter dores na região lombar mais para frente, né? Deixa eu ver se chovem aqui. Ele está um pouquinho... Ai, aqui está passando muito para frente na canela, então ele pode ter uma hiperextensão do joelho, parece que ele tem uma hiperextensão do joelho. Trocânter, acho que o trocânter dele está um pouquinho mais para o lado, não está passando no ombro, então ele está com os ombros protrusos, dá até para ver que parece que ele está corcundinho aqui. As escápulas dele são um pouco aparentes, isso deve ser protrusão de escápulas, mas o fio de prumo está passando aqui na região da orelha. Então, no final das contas, as coisas estão alinhadas. Quer dizer que a postura dele é perfeita? Não. Quer dizer que ele compensou uma coisa com a outra para ficar mais ou menos ali nesse fio de prumo. Há o que melhorar pela saúde dele? Há o que melhorar pela saúde dele, mas não é das piores posturas, tá? E essa pessoa aqui está indo muito para frente, o trocânter dele está mais ou menos aqui, ó, quase não pega o bumbum dele, o fio de prumo, e tá com uma curvatura bem acentuada da região lombar. Enquanto as escápulas parecem saltadas para fora, para trás. O que ele pode ter feito? Ele se inclina muito para frente, até aqui, e compensa jogando as costas para trás. Mas a cabeça ainda está para frente, anteriorizada em relação ao fio de prumo. E quando a gente olha a pessoa de costas ou de frente, dá para ver alguns desvios que não são possíveis observar com a pessoa de lado, que são os desvios laterais, né? Quando a gente tem, acho que vocês conseguem ver bem visto aqui, que a cueca desse rapaz, ela não está em linha reta. Ai, não quer me obedecer esse negócio. Ela tá subindo, só piora. Ela tá subindo, assim, essa pessoa está torta. Cacete, essa pessoa tá assim, pronto. Então, tem alguma coisa a partir da região do quadril dessa pessoa que tá entortando o quadril. Aqui a gente vê que é esse lado aqui, o lado direito dessa pessoa, que está mais alto no quadril que o lado esquerdo. Beleza. Mas se a gente olhar mais para cima, na região torácica houve uma compensação desse lado direito do quadril mais alto. Aqui nessa região, olha aqui a escápula e olha a escápula. Nessa região foi o ombro e, consequentemente, a escápula esquerdas que ficaram mais alta, quando no quadril é o lado direito que está mais alta. Provavelmente não. Dá para ver que essa pessoa tem uma escoliose, que é quando eu tenho uma curvatura na coluna no sentido látero-lateral e não para frente ou para trás, como as outras curvaturas que a gente comentou. Então, quando eu tenho um ombro mais alto que o outro e ou o quadril mais alto que o outro, é uma indicação de escoliose. De onde que pode vir essa escoliose? Essa escoliose pode ser uma perna maior que a outra, então pode ser que esse lado do quadril dessa pessoa esteja um pouco mais alto, porque a perna da pessoa do lado direito é um pouquinho mais alta, e aí esse sujeito não vai andar pendendo para um lado, ele compensa levando para o outro lado, levantando para o outro lado assim. Então essa pessoa, ela tá mais ou menos assim. Sou ótima desenhista. Ela tem uma curvatura lateral aí mais ou menos assim. Se não é o problema das pernas, se as duas pernas, os dois membros inferiores são exatamente do mesmo tamanho, e como que eu meço para saber se as duas pernas são do mesmo tamanho? Eu coloco a fita métrica no trocânter, aqui no quadril, acho o osso fêmur no trocânter e meço até o dedinho do pé. Aí eu vou para o outro lado, mesma coisa, trocânter até o dedinho do pé. Deve-se esperar, até o dedinho do pé não, desculpa, até o calcanhar. Deve-se esperar o mesmo tamanho dos dois membros, ou uma diferença muito milimétrica. A partir de uma certa diferença, não vou lembrar o número agora, já vai trazer desvios posturais, já é esperado que tenha desvios posturais. Se o problema da pessoa é só uma perna maior que a outra, basta colocar uma palmilha que deixe o lado mais curto do mesmo tamanho que o lado mais longo.
E aí essa pessoa, se ela começar a usar palmilha cedo, de preferência ainda na infância, a tendência é que a coluna não sofra esses desvios em grandes proporções. Às vezes a pessoa só descobre quando é adulta. Aí ela vai usar para melhorar a questão de dor, de sintoma, mas não tem como a coluna não ser mais escoliótica. Depois que a escoliose está lá, plantada, ela não deixa de existir. A gente só trata os sintomas, a dor, o fortalecimento, a chance de hérnia, etc. Se medir as pernas são iguais, os dois membros inferiores dessa pessoa são da mesma medida, o problema não é a perna, beleza. Eu vou olhar para essa pessoa para ver primeiro se ela tem encurtamentos musculares. Porque se os músculos de uma perna, de um membro inferior forem mais curtos do que o outro, principalmente em relação à região do quadril, eles podem puxar o quadril para baixo. Ou se os músculos do tronco dessa pessoa de um lado forem mais curtos que o outro, elas vão puxar o quadril para cima. E aí começa um desvio postural. É muito comum adolescentes começarem a apresentar uma escoliose chamada idiopática. O que é uma coisa idiopática? É sem causa conhecida. Porque a escoliose ela pode ser congênita, a pessoa nasce para ter escoliose, pode ser uma vértebra que vem torta, tem algumas questões, mas a pessoa pode nascer normal, ter uma infância normal e na adolescência começa a se entortar. Aí não é causa conhecida porque não é congênita, não foi um acidente, enfim, tá ali, o adolescente começa a ficar torto. Alguns motivos são posturais. Uma das causas desse motivo... Deixa eu ver. Presta sua mochila. Deixa eu mostrar. Muito pesado? Muito pesado, cacete. Uma das causas é isso daqui. O jovem tem mania de carregar a bolsa assim, só de um lado. Aí, olha que coisa bonita. Tô de roupa preta, tá ruim de mostrar, mas olha como tá tortinho assim. Aí carrega assim. Aí carrega aqueles 15 livros todo dia, e só assim, e só assim, e só assim. Aí fala que a escoliose é de causa desconhecida. Não é bem assim, né? Essa musculatura aqui se encurta, aproximando esse ombro desse quadril. E essa musculatura fica frouxa, porque tá solta aqui, e aí esse ombro tende a ficar mais alto do que o outro. O ideal é carregar a mochila bonitinho, com peso, né, equilibrado dos dois lados, para não ficar de um lado para o outro. Muito obrigada. Outro exemplo é bolsa de mulher. Bolsa que é só de um lado, não é mochila, aí carrega só de um lado assim, aí fica, né? Ou você faz assim, porque tá com mais peso e você tá compensando, ou você faz assim, porque tá com peso. Algumas mulheres, principalmente antigamente, que tinham muitos filhos e tinham mania de carregar os filhotes de um lado só, sempre do mesmo lado, um filho atrás do outro, tem essa postura, né? Eu não sei se vocês já viram mulher carregando filho, não bebezinho, um pouquinho maior, carrega, geralmente encaixa meio assim, traz o quadril para frente, aí o bebê encaixa as perninhas aqui, segura as costas, o bumbum, e o bebê se agarra aqui em cima, né? Aí bota o quadril pro lado e segura o bebê assim. Se ela fica fazendo isso por muito tempo, sempre do mesmo lado, aí vem um filho atrás do outro, a tendência é que quando esses filhos finalmente saírem do colo, ela também esteja meio torta, tem que fazer um trabalho aí para compensar, desentortar. A vantagem é que se o problema for só encurtamentos, e for descoberto logo, for percebido logo, com a reabilitação aí, exercícios voltados para isso, essa pessoa pode voltar ao normal, sem ter feito remodelação óssea, sem ter ganhado essa condição para o resto da vida, digamos assim, tá? Outro exemplo que está aqui do lado, não é tão perceptível, ou eu pelo menos não estou vendo, diferença de altura no quadril dessa pessoa. Eu pelo menos não estou vendo diferença de altura aqui. Então a origem do problema dessa pessoa não está no quadril, diferente dessa pessoa aqui. Normalmente, não é sempre, a origem do problema vem de baixo para cima. O que a gente faz, o que tem no nosso corpo na parte de baixo, vai refletindo na parte de cima. Tanto que problema no arco plantar do pé, na sola do pé, pode refletir
para dores na lombar e dores até na região cervical. Normalmente é de baixo para cima. Essa pessoa, como ela já tem um problema no quadril, esse problema vai só se refletir mais para frente. Essa pessoa, aparentemente, não tem um problema no quadril. O problema começou mais para cima. Aqui, para vocês deve estar ruim de ver, mas aqui, essa escápula está um pouco mais baixa, a escápula esquerda dele está um pouco mais baixa do que a direita. E aqui para cima, com a ajuda dos quadradinhos, dá para ver que ó, esse ombro está aqui, quando seguindo essa mesma linha, o ombro tem uma diferença de altura aqui. Então, o ombro direito dele está mais alto. Pode ser que esse problema tenha surgido mais para cima na coluna dele. Aí tem que investigar a causa e ver se tem condições de melhorar o desvio ou, pelo menos, sintomas e dores que essa pessoa possa vir a ter, tá? Naquele caso é escoliose, mas eu posso ter desvios para o lado, sem que essa curvatura seja em S, quando a pessoa está só inclinada para o lado, como essa daqui. Essa pessoa aqui, o fio de prumo nem chega no meio do bumbum, como eu falei que devia acontecer, e não pega a coluna perfeitamente. Logo no começo, essa pessoa já dá uma desviada para o lado. Essa linha devia estar passando aqui no meio e ela está se desviando. Aí tem que verificar qual que é a causa. A gente vai ter uns exercícios assim mais para frente, tá? Estou só mostrando alguns exemplos para vocês. E aí, em relação aí, vamos falar da coluna propriamente dita. Não sei se vai dar tempo de falar de músculo, mas a gente fala da coluna. Vocês lembram que a nossa coluna é dividida nas regiões. Então, tem a região cervical, com 7 vértebras, região torácica, com 12 vértebras, região lombar, com 5 vértebras, e região pélvica, ou do quadril, com o sacro, contendo 5 vértebras, e o cóccix, que dependendo da literatura vai considerar os 3 ou 4 ossinhos que formam o cóccix, e dependendo da literatura, como esses 3 ou 4 ossinhos são fundidos um no outro, não tem mobilidade, vai considerar como um osso só, chamado de cóccix, que é o nosso rabinho, é o nosso finalzinho, é esse bebezinho aqui, ó. São ossinhos que depois da infância se fundem e viram uma coisa só. E a gente pode observar também, se a gente analisar uma coluna toda, por que o tipo de osso que está na nossa coluna é chamado de irregular? Porque cada vértebra da nossa coluna tem um formato diferente em relação à vértebra acima e à vértebra abaixo. Entre algumas vértebras, essa diferença vai ser um pouco mais sutil, mas quanto mais afastada é uma vértebra da outra, se você comparar uma cervical com uma lombar, a diferença já vai ser um pouco mais gritante. Então, por exemplo, essa vértebra aqui é da região torácica e essa vértebra aqui é da região lombar. É bem diferente. O formato do osso onde vai ficar o disco intervertebral é diferente. O formato dos processos espinhosos, que são essa ponta que a gente consegue apalpar aqui quando pega na coluna, são diferentes. E esses processos transversos, que são os ossinhos que vêm para o lado aqui, também são diferentes. O formato da medula que vai passar dentro da coluna também vai variar de acordo com a região em que essa medula está passando. Ela também se adapta ao formato da vértebra, tá? E nós temos 2 intumescências, acho que está faltando uma aqui. Nós temos 2 intumescências, eu não lembro se eu falei isso para vocês, que são regiões na nossa coluna onde passam muitos pares de nervos. Pares de nervos que vão dar movimentação aos membros superiores, que é essa intumescência aqui, ou aos membros inferiores, que é essa intumescência aqui. Então, entre as suas vértebras C4 e T1, sai todos os nervos que permitem que você movimente os seus membros superiores. E entre as vértebras torácica 11 e lombar 1, saem todos os nervos que permitem que você movimente os membros inferiores. Eu estou falando de nervos motores. Nervos sensitivos não seguem necessariamente essa regra, tá? Por isso que você pode sentir dor no nervo ciático e ele não estar aqui na intumescência lombar. Mas aí
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É só para a gente lembrar da coluna, de como que ela é, como que são as curvaturas, né? As curvaturas naturais, curvatura da cervical, da torácica, da lombar e da sacral. Normalmente, as literaturas trazem o mesmo nome para curvaturas do mesmo lado. Então, lordose lombar e lordose cervical, e cifose torácica e cifose sacral. Mas, pelo hábito, a gente chama só a lombar, a lordose, que está na região lombar, de lordose, e a cifose da região torácica. Vai ser muito difícil você ouvir alguém falando a cifose se referindo à região do sacro, ou a lordose se referindo à curvatura cervical. Mas não é impossível disso acontecer. Caso vocês vejam, não é necessariamente errado, só não é muito usual. Até para ficar mais fácil de não confundir, né? Aquela escoliose que eu estava mostrando para vocês em relação ao quadril, essa mulher aqui tem a mesma escoliose daquele cara, só que para o outro lado. Naquele cara, o quadril do lado direito era mais alto, e aí o ombro do lado esquerdo era mais alto. Essa mulher aqui está ao contrário, ela tem o quadril esquerdo mais alto e o ombro direito mais alto. É a mesma coisa para o outro lado. Então, essa pessoa, a origem dela está em algum lugar do quadril ou até antes dele, na região do membro inferior, e esse problema se reflete coluna acima nas outras regiões. Quando uma pessoa tem uma curvatura muito acentuada, acima de 45 graus de escoliose, essa pessoa é considerada PNE, portadora de necessidade especial. Porque é uma condição que traz muito desconforto, traz dor e pode limitar algumas funções na vida diária dessa pessoa. Em alguns casos, quando é acima de 45 graus principalmente, é necessário cirurgia, tá? Para colocar essa coluna, essas vértebras no lugar na marra, na base da faca mesmo. E por que uma pessoa faria uma cirurgia dessa? Porque chega um certo grau de curvatura que a medula começa a ser comprimida. As vértebras tão desencaixadas uma da outra começam a apertar a medula. E pode chegar ao ponto, isso vai trazer uma pessoa, assim, ela vive com dor, desde trocânter, quadril, até dali para cima, e pode chegar ao ponto dela começar a ter perda de função, dela começar a perder movimento de membro inferior ou de membro superior, dependendo da região da medula que estiver mais afetada. Então, a pessoa corre o risco de ficar paraplégica ou até tetraplégica se tiver um grau muito alto de escoliose. E aí, a pessoa é melhor fazer cirurgia do que ficar sem andar. Claro que não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia arriscada, e a pessoa vai ficar com esses pinos que vocês estão vendo aqui para o resto da vida. Não tem como botar a coluna no lugar sem colocar alguma coisa para fixar esses ossos. Normalmente é usado uma haste, essa haste é contínua, e os pinos. O tamanho da haste, a quantidade de pinos vai depender de cada caso. Nessa pessoa aqui está basicamente nela toda, saindo do quadril e indo até a região da clavícula. Esse ossinho aqui, que claro está na parte da frente do corpo, é a clavícula. Então, essa pessoa fez essa cirurgia quando ela tinha 59 graus de escoliose. Como é que eu meço esse grau? A gente passa uma linha reta entre uma vértebra e outra. Claro que essa linha não vai ficar reta no sentido, né, em comparação ao chão, mas a linha ela tem que ser reta entre uma vértebra e outra. E aí a gente passa uma outra linha perpendicular ao chão. Então essa linha vai ser reta. E aí a gente mede essa angulação aqui. O certo seria que essa angulação fosse de 90 graus. Uma coluna perfeita, ó, tem até a bolinha aqui. Uma coluna perfeita, eu vou ter uma vértebra na horizontal que vai medir 90 graus se eu passar uma linha reta. Quando faz isso daqui, né, diminui muito a angulação ou aumenta muito a angulação, aí depende do ponto de vista,
tem algum problema. E aí esse ângulo precisa ser medido. Então, no caso dessa pessoa aqui, ela tinha 59 graus de escoliose. E os graus, eles podem diferir. Às vezes a pessoa tem... por isso que aqui está sendo medido em mais de uma região, porque a curvatura ela não é necessariamente simétrica. Aí tem que ser medido na região cervical, na região torácica e na região lombar, a curvatura de cada uma dessas regiões. Aí essa pessoa foi e fez a cirurgia. Dá para ver aqui uma coluna bem torta, ela tem silicone, essas manchas brancas aqui são silicone, fez a cirurgia e agora a coluna dela tá reta. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas a prótese de silicone dela não ficou mais tão reta, não ficou mais tão simétrica depois que ela colocou a coluna no lugar. Porque com a postura torta, a pele do seio, por causa da postura, ela pode ceder mais ou menos. Tanto que uma pessoa que tem muita postura, uma mulher que tem muita postura assim, ela pode ficar com os seios caídos, porque a gravidade vai puxando, né? A pele para baixo. O peso da própria mama vai exercendo tração na pele e aí a pele vai cedendo. Uma pessoa que é torta para o lado, a pele de um lado pode sofrer mais tração do que a pele de outro, ainda mais quando tem silicone que tem a sua própria massa, né? Aí quando a coluna ficou reta, uma prótese ficou mais alta do que a outra. Pode ser que esteticamente não dê para ver, pode ser que ao vivo não tenha diferenças, mas pode ser que ela tenha que refazer a cirurgia para não ficar tipo com um peito mais baixo do que o outro, por exemplo. Pode acontecer. E por que é importante que a pessoa, primeiro, evite a escoliose, mas caso ela tenha escoliose, seja detectado, que seja detectado o mais cedo possível, para que ela possa tentar se tratar o mais cedo possível. Porque quando a gente tem uma condição de desvio postural, e a gente passa anos nessa condição, os nossos ossos se remodelam para se adaptar a essa condição. E aí, quando o osso se remodela, não tem mais para onde fugir. Esse caso aqui é uma escoliose gravíssima, tanto que foi parar no museu. Dá para ver o tanto que a coluna dessa pessoa se entortou, o S que está aqui, e dá para ver como a região do tórax, as costelas dessa pessoa se remodelaram para se adaptar aí a essa postura. E o problema disso é que o pulmão que estava desse lado, por exemplo, está esmagado. Talvez ela tivesse alguma insuficiência cardíaca por não caber um coração aí adequadamente para fazer todo o bombeamento. Não vai ser uma pessoa com qualidade de vida. As coisas aí dentro da região visceral, digamos assim, estão apertadas. Porque quem tem escoliose, não tem como você ter uma curvatura em S e manter a mesma altura. Você acaba sendo achatado. E aí atrapalha as suas funções vitais aí dentro das caixas viscerais também. Tá? Então, esse é um caso grave, a pessoa deve ter vivido a vida inteira assim. No caso da hiperlordose, ela está associada com uma anteversão de quadril, que é uma inclinação anterior, e aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar bunduda, a bunda dela vai ficar mais proeminente aqui atrás, mas ela também tem uma tendência a ficar meio barriguda. Não é sempre, óbvio, mas ela pode ter uma barriga mais projetada. Quando eu falo barriga, é porque nem sempre dá para ver se é músculo ou se é gordura, mas ela fica com a região abdominal mais projetada para frente. E às vezes não necessariamente ela tem excesso de tecido adiposo ali, mas pela postura pode parecer que ela tem um abdômen maior do que ela realmente tem. E aí quando você deita essa pessoa, por exemplo, realinha o quadril e a coluna dá uma se aproxima do chão, dá para ver que a barriga não era tudo isso, que é uma questão postural. Outro exemplo, hipercifose. Então, a hipercifose normalmente vem acompanhada dos ombros para frente e do pescoção lá para frente. Normalmente é um combo, né? E aí, essa pessoa vai ter a tal da corcunda nas costas, o pescoço para frente, meio caído para frente. Se for mulher, tende a ter os seios um pouco mais caídos ou aparentemente mais caídos por causa da postura, e parece que essa pessoa tem tipo uma pochetinha, uma barriguinha meio acumulada aqui, que não necessariamente é gordura, pode ser só questão postural mesmo, tá? Muita gente
ultimamente está ficando com uma condição mais ou menos assim, de hipercifose, por causa de celular. Porque a gente fica, ó, deixa eu virar de lado. A gente fica no celular, a gente não fica assim, né? Não põe o celular na altura dos olhos para ver e fica lá mexendo. A gente fica assim, né? Bonitinho assim, olha bem para baixo. Tá, eu tô exagerando, mas aí tá a corcunda aqui, ó. Dá para ver a corcunda aqui. E aí a gente passa horas assim, mexendo assim. Vocês, quando estão na aula presencial, querem disfarçar que estão no celular, vão se abaixando assim na cadeira, aí fica assim, aí olha o professor para ver se o professor está olhando e no celular. Aí essa postura aqui, ó, não é nada benéfica para vocês. Mesmo que essa postura horrorosa seja temporária, o corpo tende a ir acostumando, né? E quando você sai dessa postura, a postura não sai de você. Você ainda fica meio torto, meio para frente. Quem está ficando muito no computador, nessa pandemia, também tem essa tendência, porque fica muito assim. Dificilmente a gente fica bonitinho no computador, tudo alinhadinho, tudo na altura certa, assim, só assim. Né? Normalmente a gente vai fazendo assim. Fazendo assim. Enfim, observem a postura de vocês. Olha um caso grave de hipercifose. Tem muito vovô que é assim, muita vovó que é assim também. Vocês já devem ter visto pessoas assim. E qual que é o problema de quando a pessoa chega nesse nível aqui de hipercifose? Se eu tenho remodelação óssea, ó, a caixa torácica dele se remodelou todinha, os processos espinhosos aqui, essas pontinhas das vértebras se remodelaram, o pescoço se remodelou, porque ele vem para frente com o pescoço de tartaruga. Se você vê uma pessoa já velha mesmo, 80, 90 anos, nessa condição, primeiro que ela não começou a ficar assim mês passado, né? Foram anos, primeiro só assim, aí assim, aí assim, aí assim, aí chegou nessa condição. Não adianta você virar para essa pessoa, né, cutucar e falar postura, que ela não vai conseguir voltar. Assim, postura, voltou, ficou tudo retinho. Não vai rolar, porque teve remodelação óssea. Então, o ideal, quando se trata de coluna, é não chegar nesse ponto. É tratar antes de haver remodelação óssea ou conseguir tratar o máximo possível e por mais tempo possível para talvez reverter alguma remodelação óssea que já tenha acontecido. Nem sempre é possível a pessoa sair disso aqui para uma postura perfeita, mas quanto menos errado, melhor em relação à qualidade de vida. Qual é o problema de uma pessoa ter essa postura? E é o que justifica o uso da bengala, inclusive, que quando a gente tem uma postura normal, o nosso centro de gravidade fica mais ou menos na região do umbigo, fica mais ou menos aqui assim. Quando a pessoa vem para frente, o centro de gravidade dela se transfere para frente também, vai ficar mais ou menos aqui. Qual é o problema? O centro de gravidade tem a ver com o torque, tem a ver com você rotacionar alguma coisa. A chance de queda dessa pessoa aqui é maior só por ela ter essa postura. Então, se essas duas pessoas tropeçam, a chance dessa arrebentar os dentes no chão ou quebrar a mão tentando, né, não cair com a cara no chão é muito maior do que se essa pessoa aqui tropeça. Entendeu? O ideal, vocês todos, quem tem pai, mãe, tio, né, que ainda não são velhos, não são os avós de vocês, dá para dar umas cutucadas e falar, ó, se você continuar com uma postura, você não tá, mas você vai ficar assim, não convém. Porque a qualidade de vida de uma pessoa assim certamente é inferior a uma pessoa sem um desvio postural. Aqui só para vocês lembrarem, escoliose é uma alteração da curvatura laterolateral, não existe escoliose normal. A nossa coluna, se a gente se olhar de costas, a nossa coluna deve ser reta. Se tem curvatura para o lado, já está errado. E as curvaturas da região torácica é cifose. Se tem uma curvatura acentuada, hipercifose. Cifose todo mundo tem, hipercifose é bom ser tratado. Lordose, a mesma coisa, a curvatura natural da região lombar, todo mundo tem. Quando essa curvatura é muito acentuada, recebe o nome de hiperlordose, deve ser tratado. Vocês podem ver aqui que essa pessoa aqui não tem tanta retração da coluna. Ela só vai ter
na região torácica, mas pode observar na pessoa que tem hiperlordose que tanto a bunda é maior, comparado com essa daqui, a bunda fica mais redondinha, fica mais em pezinha, é até mais bonito, mas é um desvio postural. Desvantagem, a barriga também pode ficar maior. Tem gente que tem uma bundinha super empinada e uma barriguinha proeminente também, não necessariamente de gordura, mas pela posição da coluna. Aí a desvantagem, né? Quando conserta a lordose, a barriga dá uma murchadinha, mas a bunda também. O tal do bumbum na nuca depende um pouco de desvios posturais, e aí, no caso, eu não recomendo. E aí, quando a gente não cuida bem das nossas vértebras, das nossas posturas, da nossa coluna, pode acontecer daqueles discos que protegem entre uma vértebra e outra vértebra sofrerem herniações, terem hérnia. O que é hérnia? É quando uma coisa sai do lugar, quando vai para outro lugar que não deveria estar. Então, no caso da hérnia de disco, é quando parte do disco sai da região que ele deveria estar, que é certinho ali na vértebra que ele tem. Aqui nessa pessoa, dá para observar, ó, um disco querendo herniar, um disco já herniado e um disco já herniado. Na região lombar, ó, aqui está o sacro, mais para frente está o cóccix. Essa pessoa aqui, provavelmente, ela tem uma má postura mais crônica, porque não é só um disco que está reclamando das posições que essa pessoa tem, são mais de um. Eu acho que esse disco aqui também parece herniado, só que para outra região, para a região anterior, né? Então, essa pessoa provavelmente judia um pouco mais da coluna. Essa pessoa aqui, nem tanto. A gente pode ver, ó, L1, L2, L3, L4, L5, S1. Aqui em cima não tem tantas herniações, mas de repente tem um disco que, ó, pulou para fora. Qual é o problema do disco pular para fora? É que ele vai causar uma perda da mobilidade entre uma vértebra e outra vértebra. É tipo um hambúrguer, quando você come de um lado e vaza o hambúrguer do outro, é mais ou menos isso. Aí a vértebra de cá fica uma encostada na outra e de cá fica muito espaço entre as vértebras. Então a mobilidade dessa vértebra com a outra vai ser diminuída. E o maior problema é quando esse tecido da hérnia, o tecido que forma o disco intervertebral, quando ele amassa, esmaga, pressiona o tecido neural, a medula que passa aí nos canais vertebrais, nos forames vertebrais. Se os seus nervos são pressionados, o maior sintoma, ou o primeiro sintoma que você vai ter é dor. Dor daquela região onde está acontecendo essa pressão, e aí essa dor pode subir, irradiar para cima, mas o que acontece com mais frequência é que ela irradia para baixo. Então você pode ter uma única hérniazinha na sua coluna, na região lombar, por exemplo, e quando ela pressiona os seus nervos, você sente dor do meio das costas até o pé. Um caso mais grave, claro. Mas o problema, o primeiro é a dor. E o que pode vir depois se essa hérnia não for tratada? Se esses nervos ficarem sendo pressionados e começarem a ser prejudicados, começarem a sofrer lesão, aí você vai começar a perder sensibilidade e movimento dos nervos que aqueles nervos pressionados, nos músculos que aqueles nervos pressionados são inervados, né? Então, o caso mais grave da hérnia é você perder função. Não que a dor seja menos grave, porque a dor acompanha a pessoa por um bom tempo, né? Em alguns casos, por mais que a situação pareça feia, é possível reverter a situação com mudança de hábitos de vida, no sentido de fazer exercícios voltados para a proteção da coluna. Não tem um exercício que cura a hérnia, tem exercícios que protegem, que fortalecem os músculos que cuidam da coluna, região de core, paravertebrais, etc., que tonificados diminuem a pressão entre uma vértebra e outra, podendo diminuir também essa herniação. Quando eu diminuo a pressão entre uma vértebra e outra, esse disco, esse tanto de disco que saiu, consegue voltar
para a sua condição normal. Então, esse caso aqui é um exemplo. A pessoa foi diagnosticada com hérnia de disco em 2005, não fez intervenção cirúrgica, foi se tratar, foi fazer fisioterapia, foi fazer exercícios, e aí conseguiu reverter quase que totalmente a condição da hérnia. Antes, estava pressionando o tecido nervoso, tinha dor, com certeza, e possivelmente tinha perda de função. Agora não tem mais a pressão dos nervos. Por mais que ainda tenha um pouco de tecido aqui para fora, não está pressionando o nervo. Então, essa pessoa não vai perder função, não vai ter dor, não vai ter nada disso. Está protegida, tá? Tem hérnia de disco? Tem que fazer exercício. Qualquer exercício? Óbvio que não. Exercício que trabalhem os músculos que protegem a coluna. E aí, normalmente não. Com certeza, sempre é para o resto da vida. Não tem como, se essa pessoa que, 2011, fez a ressonância, a tomografia, tá tudo ótimo. Posso voltar a ser sedentária agora? Pode não, que aí a hérnia volta a doer. Você sabe que você já teve essa condição de uma vez, ela pode voltar a acontecer se você não se cuidar. Aí, exercício ou fisioterapia é para o resto da vida, para quem já teve hérnia, para se proteger, né? Para ela não voltar. Só outros exemplos aqui para vocês de uma vértebra sofrida, herniada, e que vai começar a pressionar a coluna aqui na cauda equina especificamente. E aqui alguns desgastes que podem acontecer. Observem o espaço que tem entre essa vértebra e essa. Entre essa vértebra e essa. Esse espaço aqui está preenchido por um disco, ele não aparece tanto em radiografias, mas ele está aí. E observem agora o espaço entre essa vértebra e essa vértebra e essa última vértebra com a região do sacro. Não tem espaço, né? Praticamente não tem. Significa que os discos que estavam aqui, eles sofreram agressões. Eles podem ter se desidratado, sedentarismo pode desidratar os discos, eles ficam ressecados, e aí eles perdem essa capacidade de absorver impacto, eles ficam achatados. Tipo assim, em vez de ser uma esponja, vira uma bolacha. Mais ou menos o exemplo. Se eles estão desidratados, a chance deles sofrerem lesões e herniarem é maior do que eles bem hidratadinhos. E essa pessoa também está sofrendo com deformações ósseas. Observem essa vértebra aqui, que está até bonitinha, e observem como essa vértebra aqui tem tipo um calo, uma pontinha, um bico. Tá vendo? Aqui tem um bico, aqui tem um bico. Já ouviram falar do tal do bico de papagaio? Muito idoso tem na coluna, o tal do bico de papagaio. São essas deformidades ou remodelações ósseas que a coluna pode sofrer, que vão atrapalhar a articulação depois de uma vértebra com outra vértebra. Normalmente o bico de papagaio são nos processos espinhosos. Aqui não vai mostrar. Deixa eu ver se tem um processo espinhoso aqui. Os processos espinhosos são essas pontinhas que tem aqui. Normalmente, é no final do osso, quando tem essa remodelação óssea, e aí quando a pessoa se estica, por exemplo, o bico de um osso encosta na outra vértebra, e aí a pessoa fica com a mobilidade reduzida. Isso dá muita dor também. Esse bico de papagaio mais conhecido é quando ele está na região posterior, mas ele pode acontecer nas laterais também, e aí pode acontecer limitação de movimentos laterais, tá? Aqui outras... O que era aqui mesmo? Aqui são os discos, ó. Aqui tem um espaço reduzido, mas aqui o espaço está preservado. Aqui não tem espaço, aqui não tem espaço, e aqui também poderia ter mais espaço. Qual é o problema da pessoa estar assim? Não sei se vocês conseguem ver, mas o fato de não ter discos intervertebrais preservados aqui vai começar a fazer com que osso tenha atrito com outro osso, com que uma vértebra comece a atritar com outra vértebra e começa a sofrer processo de destruição, digamos. Tem um nome certo para isso, mas agora eu não lembro.
Vai ter necrose óssea, vai ter uma remodelação, essas vértebras vão começar a diminuir de tamanho, não só os discos, mas as vértebras também pelo desgaste. A pessoa vai começar a perder mobilidade, ela vai ter dor, porque um osso atritando com outro osso com certeza gera dor. Esse é um caso extremo. Esse é um caso que a gente tem que tentar não deixar acontecer, porque quando chega nesse nível de desgaste, pouquíssima coisa pode ser feita, tá? Você não consegue, não existe ainda tecnologia, não existe um disco, como é que fala? Um disco que você compra e aí você encaixa de volta lá onde não tem mais disco, tá? Existem algumas tentativas aí de algo parecido, mas igual ao original ainda não existe. E aí essa pessoa vai acabar sofrendo muito de dores na coluna e tendo os movimentos limitados por causa disso. Beleza, gente? Não sei se eu falei rápido demais, mas vamos ficar por aqui na aula de hoje, até para não ser coisa demais. E na aula que vem a gente fala de quadril e articular. Acho que dá para falar até de joelho, que fala de toda a musculatura de quadril e coxa, para a gente começar com os nossos membros inferiores. Beleza? Aula. Ai, peraí. Aula que vem cai que dia? Que tem. Aula que vem ainda é dia 27. Aula que vem a gente faz isso então. E no dia 3, no próprio cronograma aqui, no dia 3 está reservado para exercícios. Estão vendo? Eu vou passar uns exercícios para vocês. Eu acho que esses exercícios vão ser na forma de fórum, como eu não passei antes, como eu só pensei. Nesse dia, a gente não se encontra, tá? Eu vou estar aqui se vocês precisarem, ou no WhatsApp, mas vocês não precisam entrar em aula. Vocês vão ter o exercício lá para vocês pensarem um pouquinho, quebrarem a cabeça, porque como a gente está vendo aqui, na outra terça, é prática. E aí a gente vai fazer algumas coisas na prática. Ainda não tenho certeza se vai ser no country, pode ser que seja na faculdade mesmo, por causa de chuva e tal. Eu ainda vou confirmar isso com vocês, mas aí para o dia 10 fica a aula prática, fica para a gente se encontrar. Ok? Tudo certo, crianças? Tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? De boa, professora. De boas. Então tá, crianças, por hoje é só. Vocês estão liberados. Tenham uma boa noite. Boa noite.